Boa tarde a todos, bem-vindos à 72ª apresentação do Cine Fiel de Artes. Esse é um projeto completa 11 anos esse ano, no mês de outubro nós vamos estar completando 11 anos. Foi iniciativa do reitor da Unifiel, Dr. Hungria. É um projeto que conta com o patrocínio do Bradesco. Mais de 23 mil pessoas já passaram por essa sala, nos prestigiando, e perto de 7 toneladas em alimentos já foram distribuídas para entidades carentes da região de Osasco. Só para lembrar o nosso esquema, né? Após a exibição do filme, nós teremos um intervalo de em torno de 15, 20 minutos, onde será servido um cafezinho para vocês, refrigerante, água, volta a pipoquinha, tá certo? Com umas bolachinhas aí. E nós retornamos para a sala para fazermos a discussão. Hoje o nosso convidado, o Dr. Felipe, psiquiátrico, editor e escritor. Desde já agradecer a presença aqui, é sempre muito gratificante. Nós temos algumas pessoas aqui nos prestigiando também, né? O filme de hoje, A Trapaça, o diretor dispensa comentários, né? Fellini. É um filme que é meio... A gente está entre a comédia e o drama, né? A gente percebe que no início dá a impressão que é uma comédia, mas no enredo do filme ele acaba se transformando num drama. É um filme bastante interessante. Agradecer aí a colaboração do pessoal do Unifiel, que dá todo o suporte para a realização do evento. Agradecer a presença da professora Paula Veneroso, que está prestigiando o evento hoje aqui. O vereador Bognar, mais uma vez presente. Vou arrumar uma carteirinha para o Bognar aí. E a vocês todos, muito obrigado mais uma vez pela presença, um bom filme, e no intervalo a gente retorna. Muito obrigado. Estamos aqui abrindo agora a segunda fase do apresentação, na qual o Dr. Felipe vai fazer algumas considerações sobre o filme. Será franqueada a palavra a todas as pessoas, vocês poderão formular perguntas a respeito do filme, da qual o Dr. Felipe irá respondê-la em seguida, tá? Em virtude do tempo que a gente tem que ser muito curto, eu pediria para as pessoas que não conseguirem formular as perguntas, coloquem lá na entrada, tem uma caixinha, coloque a pergunta que posteriormente a gente providencia a resposta para todos vocês, tá? Vamos começar então. Boa tarde, boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo aqui a Sandra Nunes pelo gentil convite e parabenizar a todas as pessoas aqui da Unifiel que trabalham nesse projeto. Dizer que eu acho muito válido, muito interessante todo esse trabalho de formação de plateia. Este filme de hoje, A Trapaça, de 1955, se eu não me engano, do Fellini, é uma boa maneira de a gente entrar no universo de Federico Fellini. Todos os grandes filmes do Fellini começam a partir deste filme, né? 1955. Só tem um que eu acho que é um grande filme que está antes desse, que chama-se I Vitelloni, Os Boas-Vidas. Nesses filmes, neste filme que nós acabamos de assistir, nós já temos todas as grandes parcerias do Federico Fellini, né? O compositor Nino Rota, a atriz e esposa dele, Giulietta Masina. Só faltou nesse filme o Marcello Mastroianni, né? Então, nós temos aí, são as grandes parcerias da vida desse diretor, né? Os outros filmes que eu acho que são imperdíveis e muito interessante também na filmografia do Fellini, os últimos filmes são muito, muito bons, né? Porque, veja, tem coisas geniais que vêm a seguir, que é o Amarcord, 8:30, Satyricon, mas os últimos, assim, La Nave Va, Prova de Orquestra, quer dizer, Ensaio de Orquestra, o Ginger e Fred, são sensacionais,
né? Então, é muito interessante, é uma coisa que eu acho que acredito que também acontece com o Woody Allen, né? Que tem grandes filmes, tem uma fase de grandes filmes, e os últimos filmes, que algumas pessoas não gostam, falam mal, mas eu acho que ainda são de um altíssimo nível, assim, que vão ser reavaliados mais tarde, né? Então, por exemplo, vou chamar atenção sobre alguns pontos para a gente abrir o microfone. Acho mais interessante, talvez, do que eu falar, é ouvir as perguntas de vocês, as dúvidas, sei lá, as impressões, as sensações, que são sempre muito ricas, né? Eu quero chamar muita atenção que vocês reparem, esse filme de 55, a insistência da aparição da TV dentro das casas, né? Com exceção das casas mais pobres, mas mesmo assim, no primeiro interior que tem a televisão lá. O Fellini é um dos primeiros a alertar para a onipresença e para o domínio que a televisão efetivamente viria a exercer. Em filmes mais tardios, como Ginger e Fred, isso fica muito claro, né? A crítica que ele faz, a superficialidade, a banalidade, né, da nossa sociedade, ele coloca ali. Alguns outros exemplos são as classes médias e altas, né? A ostentação, o desregramento, aquelas festas, né, completamente loucas, delirantes, assim, e num certo limite humilhantes, né? São uma espécie de bacanais, né? Ele não esconde isso, né? Aquela festa na casa do amigo lá do Augusto é um bacanal, né? Disfarçado de festa de fim de ano e tal, mas aquilo ali é uma coisa assim, para a época, tá? Até assim, do que se poderia mostrar de uma festa, vamos dizer assim, de uma orgia, é aquilo ali, né? As outras coisas que eu queria notar são coisas de época, né? Fazendo notar para vocês, são coisas de época. Um homem de 48 anos naquela época era considerado um velho, né? Hoje isso mudou muito, isso é interessante, né? Um conceito de idade que nós temos hoje completamente diferente, né? Nós estamos numa outra situação. As outras coisas que eu, enfim, mentalmente aqui guardei para falar para vocês são isso, né? É muito interessante a crítica. Veja, este filme é fortemente influenciado pelo neorrealismo italiano, né? A parte posterior do Fellini, ele se desprende da crítica social e da crítica religiosa, que nesse filme está presente. Eu vou procurar expor um pouco para vocês isso, e vai para uma coisa muito mais poética, muito mais visionária. Os filmes da grande fase do Fellini, a Marcord, então, são muito poéticos, né? E são muito delirantes, de uma exuberância visual, de uma poesia visual muito grande. E, às vezes, até difíceis da gente entrar. Mas esse é um filme que eu considero muito boa, muito feliz a escolha dele, para a gente entrar no universo felliniano, né? Por exemplo, a crítica social que ele faz é assim, veja, são pobres dando golpes em pobres, né? Vocês veem que a estrutura aí, essa é a estrutura do golpe até hoje, né? Eu te prometo, você vai ganhar muito, mas me ajuda agora, tal, me dá um dinheirinho aí que depois eu vou te dar, você vai ganhar muito com isso. Isso é a estrutura do famoso estelionato 171 até hoje, né? Não mudou muito isso. Golpes de internet, eu estava comentando com a Sandra antes de vir para cá, a estrutura é a mesma, né? Não mudou muito. E vocês veem, eles são uma classe média empobrecida, né? É o pós-guerra na Itália, e eles vão dar golpes na campanha, né? Ali nos paisanos, né? No interior, né? Então eles estão iludindo as pessoas com aquelas promessas de um tesouro e tal. É o famoso golpe do vigário, né? Então ali está realmente ele vestido de monsenhor. Então é o antigo golpe do vigário, e o Fellini pega isso como uma forma de fazer essa crítica social, né, de um pós-guerra em que a Itália ficou muito empobrecida mesmo. E então você vê lá aqueles boas-vidas ali, que é outro tema muito importante que ele vai pegar, essas pessoas assim meio inúteis, né, que estão assim meio desocupadas nas grandes cidades e que ficam dando golpes, vão vivendo de golpes, né? Então é uma grande crítica a essa corrupção que tomou ali a sociedade italiana no pós-guerra, muito empobrecida e muito sem saídas, né? A outra coisa que eu quero fazer um reparo aqui é a crítica à religião, né? Não só porque ele vai vestido de padre, né, o monsenhor, mas pela própria estrutura do que ele está propondo. Se vocês pensarem um pouco profundamente, né, ele está criticando, o Fellini está criticando a estrutura da religião, que é a seguinte: me dá algo agora
Me entrega algo seu que está aqui agora e eu te entrego algo depois, que seria uma crítica à vida eterna, né? Que seria basicamente, veja, eu estou dizendo a crítica do Fellini. Na crítica do Fellini é assim: você entrega a vida eterna para a pessoa, mas ela tem que te entregar uma parte da vida dela agora. Então, esse é um outro aspecto do Fellini. Não sem contradições. O Fellini, ele tinha grandes elogios para a religião, porque ele era um homem que acreditava em milagres, né? Como ele fala num ponto ali, o Monsenhor, mas ele tinha uma crítica à religião, pelo menos a forma como ela se estrutura como instituição. Tá bom? Então era isso que eu tinha, assim, só para começar a falar sobre este filme. Se alguém tiver alguma pergunta, já está aberto para vocês aí para explorarem o assunto. Ninguém? Nenhuma pergunta? Mantenham-se em fila aí para não tumultuar aqui o ambiente, né? Uma por vez. Ninguém quer fazer pergunta? Aonde? Não? Eu posso fazer uma de antemão, que eu já vou cutucar o Aurélio também. Vamos cutucar aqui a conversa. Doutor Felipe, tem uma curiosidade, a minha área é jurídica, né? Uma curiosidade, se essa questão do estelionato, do criminoso, do trapaceiro, se isso é uma questão do íntimo da pessoa, a pessoa já nasce dessa forma, ou se é o meio que ela vive que vai fazer com que ela enverede para esse lado aí, criminoso? Então, certamente você tem fatores ambientais, né, e culturais que influenciam muito a expressão das pessoas, né? É um fato, né? O ser humano, ele é muito guiado pelo ambiente dele, né? A maneira como essa história do diz-me com quem andas, eu te direi quem és, faz muito sentido, por incrível que possa parecer, porque a gente acaba se parecendo muito com o grupo do qual a gente se cerca. É claro que esse grupo nós o construímos à nossa volta, né? Mas a gente acaba se parecendo muito. Agora, as questões sociais, elas não são tão simples como determinantes de violência, de criminalidade. Por exemplo, o exemplo do Brasil é um grande exemplo. Nos últimos 20 anos, o Brasil melhorou todos os índices sociais: renda, escolaridade, saúde, longevidade das pessoas, tudo. Acesso a conhecimento, à internet, a consumo. E mesmo com essa melhora nos últimos 20 anos, as estatísticas de criminalidade dispararam. Então, a coisa não é tão direta, não é a pobreza que faz a criminalidade. Reparem nesse filme. Veja, por que esse filme é europeu, né? Não há arma em cena. Um filme americano, do norte, do sul, do centro da América, ia ter arma em cena. Então, esta é uma questão cultural, por exemplo, marcadamente na questão da violência, né? Que é muito grande, né? A presença de armas, né? A presença de armas muda muito o perfil da situação, né? Então, um filme americano, alguém ia sacar uma arma aí. Um filme brasileiro, idem, né? Ele morreu apedrejado. Ele morreu apedrejado. Ali tem uma briga ali até meio ridícula e tal, né? Parece uma violência meio de brincadeirinha, né? Muito bem. Se alguém tem alguma questão, podia estar colocando. Vamos lá. Leni. Diga. Eu sou estudante de jornalismo aqui da Fiel e sou repórter fotográfico profissional já há alguns anos. Quando ele falou sobre os golpistas, né? Pobre dando golpe em pobre. Independente disso, eu acredito que, assim, aquelas pessoas que queriam ganhar dinheiro dando um pouco daquilo que tinha, também são golpistas. Por quê? Eles queriam levar vantagem, acreditando que iria ganhar muito mais. O que o senhor me diz sobre isso? Sim, é verdade, é um fato, né? Ele até no primeiro episódio a gente vê, ele fala assim, olha, é melhor até que o governo não saiba, precisa haver muito sigilo, porque o governo pode querer exigir uma parte, né? Logo no primeiro golpe que eles dão tem essa questão, então joga ali até com um atrativo do ilícito para a pessoa.
Mas veja, isso é hoje sabido que essa é uma forma de propaganda muito agressiva com as pessoas. Olha, você vai ter grandes vantagens, vem para cá, venha comprar esses produtos, mas primeiro traz toda a sua família e vende para toda a sua família, que você vai ganhar milhões com isso daqui. Então, há uma certa percepção hoje já estabelecida de que quando você faz essa oferta para o outro, você mexe com a tentação, você está tentando o outro, você está... o estelionatário, o golpe de um estelionatário, ele é muito doído porque ele mexe com uma coisa ruim da gente, né? E infelizmente todos temos, né? Então ele está mexendo com algo em você, ou a pessoa que é seduzida também, né? Seduzida emocionalmente, romanticamente também, depois toma um golpe, a pessoa também se sente culpada. Como é que eu fui cair nisso, né? Então veja, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a culpabilização da vítima, né? Porque senão, lá pelas tantas, a gente está dizendo assim, mas a moça também foi num lugar desse, com uma roupa dessas, né? Lógico que o homem ia querer abusar dela. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu sempre tenho um pouco de receio de culpabilizar as vítimas, né? E é claro, esse golpe que faz... como é que eu digo assim, que apela a coisas baixas em gente, a maus sentimentos, é um golpe poderoso, né? Por exemplo, teve uma propaganda que foi proibida há uns bons 10 anos aí, que era de umas tesourinhas com o Mickey, e que vinha assim, eu tenho, você não tem. Essa propaganda está fazendo apelo a uma coisa ruim, que é o bullying, né? Assim, olha, eu tenho e você não tem na escola. Foi proibida porque é poderosa demais, veja. E estava alvejada nas crianças esse tipo de merchandising, né? Então não é muito fácil resistir. Felipe, eu tenho uma questãozinha assim para a gente conversar um pouco, que vai um pouco na sua área. Eu acho que o filme ele tem uma estrutura, que é a estrutura do golpe, né? A estrutura do golpe é contida ali, que tem a trapaça que está por trás da trapaça, enfim, tem uma trama sem a qual o filme ou o golpe não se desenvolve, acaba morrendo no começo. Então, eu acho que o Fellini é capaz o suficiente para explorar isso o tempo todo. Mas chega num dado momento, e não sei se você concorda comigo,